e dos conhecimentos, principalmente dos conhecimentos filosóficos, ou filosófico e científico. Então, rapidamente, é importante que quem está assistindo assista até o final do vídeo e compartilhe, dê like, comente, né? São questões importantes para o nosso trabalho. Desde já agradeço. E também ali no vídeo, na descrição, tem outras informações, por exemplo, as referências bibliográficas, ou as referências, né, que nós usamos aqui em alguns momentos para localizar melhor as informações que nós estamos colocando. Então vamos lá, Geografia Saber Espacial. No começo da década de 80, ao iniciar a formação acadêmica, como boa parte dos estudantes no ensino superior, não tinha muito claro a dimensão do curso de licenciatura, nesse caso em Geografia, bem como sua formação, estrutura e alcance perante a sociedade. Mas, intuitivamente, comecei profunda reflexão a respeito do papel da geografia e como utilizá-la no dia a dia. Ainda não tinha claro a questão da graduação em Geografia, mesmo sabendo que futuramente viria a atuar como professor e pesquisador dela. Por outro lado, percebi que a geografia escolar serve, em primeiro lugar, para conscientizar e melhorar a percepção espacial do indivíduo em seu cotidiano local e auxiliá-lo em seu balizamento científico. A dinâmica das atividades e estudos acadêmicos instigaram-me sobre o papel da universidade, o curso de licenciatura em Geografia, como organizar as informações, os estudos e conhecimentos gerais e específicos da área, entre outras. Pois bem, então, como foi falado, a nossa formação ela começou nos anos de 1981, exatamente, né? Sempre gostei de geografia dos meus estudos, assim, ensino médio, ensino básico. Sempre tive uma simpatia, um interesse grande pela geografia. Então, por isso que eu optei inicialmente pelo curso de geografia. Então, na academia, vamos dizer, no ensino superior, eu busquei verificar o papel da geografia, como utilizar a geografia no dia a dia. E verifiquei também que algo bem complexo você ser um professor, no caso de geografia, e também um pesquisador. Então eu percebi que deveria ter uma forma, uma estrutura, um método para estudar, né? E também ver aquelas preocupações, aquelas questões, né, sobre o curso de licenciatura, sobre a universidade, os estudos, como estudar, né? E logicamente é um pouco diferente dos dias de hoje. Hoje talvez seja um pouco mais fácil para trabalhar pelo menos as informações. As informações a gente consegue de uma maneira um pouco mais fácil. Nesse tempo que eu estou falando, nós tínhamos apenas, né, as bibliotecas, os livros, né, físicos, assim, os textos. Enfim, mas eram outras épocas, a gente procurou fazer de uma maneira com que tivéssemos um bom resultado. Uma das primeiras observações a respeito das indagações acima foi perceber que o conhecimento pode ser identificado em níveis. Isso ocorreu quando do contato com um texto de Servo e Bervian. Esse texto era um texto que falava de metodologia científica e também falava sobre a natureza do conhecimento. Se o ser humano, o homem, pode conhecer, como ele pode conhecer. E chegou numa questão ali, ele apresentar 4 níveis de conhecimento. Conhecimento empírico, conhecimento teológico,
conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E também a forma, né, esse homem pode conhecer, como que ele pode conhecer, a questão da verdade, né? Todos esses conhecimentos eles giram em torno da verdade. Então, o empírico, as pessoas, né, são 8 bilhões de pessoas no mundo aproximadamente, todas as pessoas praticamente têm conhecimento empírico e é um conhecimento sistemático. Basicamente não tem um método, né, uma metodologia, teria várias, cada um tem a sua, então é um conhecimento assistemático. O conhecimento teológico ele já tem a verdade, ele é um conhecimento com base na fé, então as pessoas têm a verdade e logicamente tem um conhecimento mais restrito, onde padres, bispos, né, pessoas ligadas à religião, que fazem cursos, que estudam, que leem, estudam o Alcorão, a Bíblia, outros livros sagrados. Então, a verdade, né, com base na fé. Eu sou a verdade e a vida. Então, própria do conhecimento teológico. O filosófico é um conhecimento que não é assim tão antigo, né? A gente pode dizer que tem uns 700 anos ali antes de Cristo. Algumas, por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras, entre outros, né? Antes até de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Que é, vamos dizer, a filosofia clássica dentro do nosso mundo ocidental. Enfim, a gente pode colocar como socráticos, os pré-socráticos ali, né? Então, a partir dos pré-socráticos ali, então, alguns foram muito importantes até chegar ali em Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os socráticos. Ele foi refletido muitas coisas, foi até criado um método, né? Então, um método racional, aqui no teológico, a gente pode dizer que é o método de argumento da autoridade. E no método filosófico, o método conhecido como racional. E o método aqui científico, o método da experiência, né? Método experimental. E é importante falar que o filosófico e o científico são conhecimentos muito semelhantes. E, ou melhor, todos os conhecimentos que foram falados, o empírico, o teológico, o filosófico, científico, eles podem e têm as suas ligações. O que a gente gostaria de colocar é que na universidade, principalmente, e no ensino básico, esses conhecimentos, o filosófico e o científico, é a razão de ser, por exemplo, da universidade, né? Ela existe para suprir essas questões do ser humano. Então, existe uma relação sujeito e objeto para a questão da verdade, né, como a gente estava falando, e também a questão do método para se chegar à verdade. Então, método racional no filosófico, método experimental aplicado no científico. Logicamente tem as suas variantes, mas no geral seriam essa forma que a gente encontra na literatura.